Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História e eu vou pedir para vocês abrirem o livro na página 60 para vocês acompanharem comigo, tudo bem? Na aula passada, a gente viu sobre a República Oligárquica. A gente viu a mudança, né, que o país estava sendo comandado pelos militares e aí ele passou a ser comandado agora pela elite, que tinham os poderes econômicos. E nós vimos também que São Paulo era o maior exportador de café, Minas Gerais do leite, e com esses recursos o país foi sendo melhorado, eles investiram em infraestrutura, construíram ferrovias, construíram portos para facilitar a exportação desses produtos para fora. E não foi só São Paulo e Minas Gerais que foram desenvolvendo. Outros estados também foram se desenvolvendo e outras cidades se destacaram. Por exemplo, Manaus, lá no Amazonas, e Belém, lá no Pará, eles se destacaram pela produção do látex, que era extraído das seringueiras. No Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro receberam luz elétrica, telefones e teléfonos, que começou aí melhorar o meio de comunicação deles também. Então muitas coisas foram mudando no Brasil, muitas coisas foram se modernizando e foram melhorando. Com isso, o Brasil crescendo, começamos a receber os imigrantes. Lembra que no início do ano nós estudamos sobre imigrantes e migrantes? Os imigrantes são os povos que vêm de outros países para o Brasil. Então, muitos imigrantes, principalmente da Europa, vieram para o Brasil em busca de trabalho. Muitos foram para a zona rural trabalhar na lavoura, muitos foram para a área urbana, trabalhar nas indústrias. A indústria crescia muito de todos os segmentos, alimentício, têxtil, metalúrgicas, começou a crescer. Então os imigrantes vieram para cá em busca de melhores qualidades de vida. Os que vieram com um pouquinho mais de dinheiro se tornaram comerciantes no Brasil. Com esse crescimento da população, começou a aumentar, tudo começou a valorizar mais. E para eles morarem também ficou mais difícil. Então, muitas famílias se juntavam e moravam no mesmo ambiente, que foi chamado esse local de cortiço. Porque as famílias, cada família morava dentro de um quarto e eles dividiam o mesmo banheiro e a mesma cozinha. Então, tinha diversos cortiços e os europeus morando nesses lugares. E com isso, com essa mudança toda, com essa valorização, começaram os conflitos novamente, porque mais uma vez a população estava insatisfeita com o governo do país. Eles estavam insatisfeitos na época de Dom Pedro, ficaram insatisfeitos quando começou os militares a governar e ainda continuavam insatisfeitos, e se a gente for olhar até os dias de hoje, continuamos insatisfeitos e com isso geram muitas manifestações. E aqui começaram alguns conflitos, os conflitos sociais, os conflitos rurais e os conflitos urbanos. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Primeiro conflito que aconteceu no campo foi o contestado. O contestado começou no ano de 1912 e foi até o ano de 1916. Existia uma pequena população que habitava uma região. E o governo vendeu essas terras para uma empresa. Essa empresa queria construir ferrovias nesses lugares, nessa região. E esse pessoal precisou sair dessas terras. Ali começou o primeiro conflito, o conflito de contestado. O segundo conflito foi a Guerra dos Canudos, que aconteceu em 1896 e foi até 1897, durou um ano. Canudos era uma pequena região na Bahia, tinha um líder religioso, provavelmente um padre, Antônio Conselheiro.
Ele acompanhado por um grupo de sertanejos pobres são o pessoal do sertão. O pessoal do sertão, acompanhado desse padre, construíram ali um pequeno povoado, né? Construíram uma vila. E essa vila começou a crescer. Porém, esse povoado não recebia a ordem dos coronéis. Os coronéis queriam mandar e eles não queriam obedecer. E ali gerou mais um novo conflito e os coronéis, os militares, acabaram com esse povoado. Então foi a Segunda Guerra. Aí nós vamos para o ambiente urbano. No ambiente urbano aconteceram 3 guerras. A primeira foi a Revolta da Vacina, que aconteceu em 1904 lá no Rio de Janeiro. Quando os europeus, os imigrantes vieram para o Brasil, eles começaram a lotar os cortiços. Eram muitas pessoas morando junto, muitas famílias morando junto. E então começaram a aparecer doenças, né? E um médico muito conceituado daquela época, o Dr. Oswaldo Cruz, criou uma vacina contra a varíola. E as pessoas entravam, os médicos entravam junto com a polícia nesses cortiços para vacinar as pessoas. Só que essas vacinas eram à força, as pessoas eram obrigadas a ser vacinadas querendo ou não. Então ali gerou a Revolta da Vacina. Depois veio a Revolta da Chibata, que aconteceu em 1910. Essa revolta também aconteceu no Rio de Janeiro, porque os marinheiros estavam descontentes com o tratamento que eles recebiam, com o salário que eles recebiam, com a má alimentação, e eles recebiam muitos castigos físicos. Teve um marinheiro que tomou 250 chibatadas de uma vez e veio a desmaiar. E ali começou a Revolta da Chibata, por conta dessas chibatadas que ele tomou. Os marinheiros todos se revoltaram, né? Fizeram uma rebelião e falaram que iam explodir uma bomba na cidade caso as exigências deles não fossem atendidas. Então surgiu a Revolta da Chibata. E a terceira revolta foi a Greve Geral, que aconteceu em 1917, já no estado de São Paulo. Essa revolta, essa greve, foi organizada pelos operários que estavam em busca de aumento salarial, jornada de trabalho reduzida, porque eles trabalhavam 12 horas por dia todos os dias, mais de 12 horas por dia todos os dias. Então eles estavam em busca de uma redução da jornada de trabalho. Mulheres trabalhavam madrugada, menores de 18 anos trabalhavam na madrugada e crianças trabalhavam o dia todo. Então eles queriam acabar com a exploração infantil, eles queriam acabar com as mulheres e os menores trabalhando na madrugada, redução de salário, aumento de salário e redução de hora de trabalho. Então eles paralisaram tudo até que as exigências dele fossem atendidas. E essa greve ela foi controlada por força da polícia, foi de forma violenta que foi estabilizada. Então, com a insatisfação do governo, vieram várias manifestações, tanto rural quanto urbana. Agora, vocês vão responder na página 64 a atividade número 3. Na página 65 tem a atividade 4 e 5, que está para responder no caderno. Então, está aí na folhinha que vocês receberam, vocês vão responder. Tudo bem? Até mais!